Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Não sei que hora que vocês estão na casa de vocês, mas eu estou aqui em frente a uma das primeiras mesquitas muçulmanas da América Latina e do Brasil, a Mesquita Brasil, para falar, sabe sobre o quê? Para falar sobre Idade Média Oriental, árabes e o islamismo. Roda a vinheta, galera! Meus queridos, estamos aqui, Zabo Lima na área, canal História Vida. Já peço para vocês, clica, compartilha, ativa o sininho, galera, porque isso faz com que vocês fiquem sabendo das nossas notificações dos próximos vídeos. Compartilha, galera, compartilhe conhecimento, porque história é vida com o Zabo Lima. Pessoal, Mesquita Brasil, aqui em São Paulo, uma das primeiras mesquitas muçulmanas da América Latina e do Brasil. Lugar muito importante para a rememoração e também para a difusão da cultura muçulmana no Brasil. Isso nos remete ao quê? À Idade Média. A Idade Média Oriental. A Idade Média Oriental temos então esse povo fabuloso chamado de árabes. Os árabes e o islamismo. Os árabes muçulmanos. Mas vamos entender isso? Para entender bem, pessoal, a Idade Média Oriental e destacar os povos árabes muçulmanos, vamos então fazer isso em etapas. Vamos com calma, vamos por partes. Primeiro vamos pensar aí, quem são os árabes? Uma coisa, pessoal, é o muçulmano. Outra coisa é o islâmico, ou seja, o seguidor da religião muçulmana. Isso é religião. Agora outra coisa é o árabe. O árabe é uma etnia, é um povo. A origem dos árabes remonta aí à chamada Península Arábica, que fica ali no Oriente Médio. Os árabes então viviam nessa região e aí então eles eram muito conhecidos por praticar o comércio. Povos nômades do deserto, povos que viviam ali na conexão e vivência através de tribos, de clãs familiares, sem muita organização de Estado. O que unia esses árabes era a ideia da língua, a tradição de viver no deserto e o conhecimento que eles tinham das práticas comerciais de atravessar as regiões desérticas, certo? Bom, há também vestígios de origem de povos árabes também no norte da África e lá em outras partes do Oriente Médio que não somente a Arábia Saudita, ou seja, a região da Península Arábica. Bom, esses povos eram vistos como povos nômades, dispersos, que não tinham uma coesão entre eles. O que vai dar essa coesão aos povos árabes? A religião. E por isso é muito importante você lembrar aí o nome de um entreposto comercial e religioso muito conhecido do mundo árabe, chamado de Meca. A cidade de Meca, pessoal, que hoje fica na Arábia Saudita, certo? Era uma antiga cidade do território onde os árabes viviam, que era cultuada como uma região presente para as religiões que os árabes então cultuavam. Os árabes, antes do islamismo, eram politeístas, acreditavam aí em vários deuses e tinha aí, como no fetichismo, o culto a uma pedra que ficava ali no centro de Meca, chamado de Pedra Negra. E a região era chamada de a Kaaba. Assim sendo, pessoal, há uma ideia de que antes do islamismo os árabes eram povos politeístas. A grande virada, isso é muito importante, e isso marca a Idade Média, é o nascimento de um árabe muito conhecido chamado de Mohammed ou Maomé, aportuguesando aí o nome dele, Maomé. Maomé nasceu em Meca em 570. Era um árabe clássico, um árabe comerciante, um árabe que vivia na região de Meca. Diz então os seus biógrafos que aos 25 anos ele casou com uma viúva chamada Khadija e aí então passou a viajar em várias regiões do Oriente Médio. Teve conhecimento aí lá na região do Império Bizantino, do cristianismo, também teve conhecimento em Jerusalém do judaísmo, e esta ideia dele ter contato com essas religiões monoteístas é uma base de entendimento para que ele pudesse então pensar o islamismo. Mas segundo a tradição islâmica, Maomé recebeu a revelação do anjo, ou o arcanjo São Gabriel, que
que disse a ele que ele seria então o profeta e o unificador dos chamados árabes. E então a revelação de Deus para Maomé faria dele um profeta. Então, Maomé, pessoal, passou de ser visto apenas como um árabe e agora passa a ser visto como um profeta, o profeta do Islã. O Islã, aí de origem, né, árabe, Islã, né, que significa submissão. Submissão a um único Deus, chamado de Allah. Allah não é nome, Allah é a tradução do árabe da palavra Deus. Deus então se revelou através do arcanjo São Gabriel para Maomé, onde Maomé passou a profetizar as revelações do arcanjo e assim passou a ser o profeta de uma nova religião. Que religião é essa? O islamismo. Essa nova religião, galera, ela passa a ser então monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus. Isso é uma virada muito grande, porque os árabes antes eram politeístas. Isso é muito importante, pessoal. Maomé passa a pregar em Meca. E em Meca havia, obviamente, grandes comerciantes que não gostaram muito dessa pregação de Maomé em Meca. A família poderosa dos chamados coraixitas ficaram bravos com as pregações de Maomé e também havia os sacerdotes das religiões politeístas que viam como um poder muito grande da influência do monoteísmo dentro de Meca. Maomé então passa a ser perseguido pelos coraixitas e é expulso de Meca. Ao ser expulso de Meca, anota aí, tem um nome árabe muito importante que você tem que guardar. É a chamada Hégira. A Hégira acontece em 622 da era cristã e isso é chamado de fuga ou o exílio. O Maomé então sai da região de Meca e vai ao norte da região da Arábia Saudita, onde ele se fixa numa cidade chamada Iatreb. Por viver em Iatreb e por pregar o islamismo em Iatreb, a cidade passa a ser chamada de Medina. O islamismo passa a se estruturar através de Medina e a gente tem a ideia de que a estrutura formada por Maomé é muito rígida e muito forte, os chamados 5 pilares do islamismo, ou seja, a ideia do credo, a crença em um único Deus e que Maomé seja o único profeta. As orações voltadas para Meca, depois da conquista de Meca, também vai ser um pilar do islamismo. Você também tem aí o mês do Ramadã, que é muito cultuado pelos muçulmanos para fazer o jejum, né, e ficar em oração contínua a Deus. O chamado zakat, ou seja, a ideia de dar esmolas aos pobres. E obviamente, quem tem condições, ir viajar uma vez para Meca, visitar a cidade sagrada do islamismo. Bom, de Medina, pessoal, e depois dessa grande estrutura do islamismo, os praticantes do islamismo, eles têm uma ideia centrada no chamado jihad. O jihad é uma interpretação, né, naquilo que se refere à ideia de que você vai propagar o islamismo com o seu exemplo. A ideia seria então, né, a luta pelo Islã, ou seja, a luta pela religião. Obviamente que há muitas interpretações sobre o jihad e há essa ideia de que os muçulmanos, os chamados seguidores do islamismo, eles então são submissos à ideia do Islã e por isso eles lutam até a morte pelo islamismo. E isso é chamado de jihad. Bom, há muitas interpretações sobre isso, mas o jihad foi importante para que Maomé conseguisse juntar um número de seguidores que agora passam a ser soldados, um exército muçulmano, e ele consiga conquistar Meca em 630 da era cristã. Então, depois de viver em Medina e estruturar o Islã, então Maomé consegue o feito de conquistar Meca em 630. Maomé vê então a propagação através de Meca do que vai ser chamado de o Estado Islâmico, ou seja, a centralização da lógica de que o profeta Maomé não é somente um difusor da ideia religiosa, ele também é um líder político e Meca passa a ser um grande centro, não só religioso, mas político, além de ser um centro comercial. Assim sendo, pessoal, a estruturação do Islã dentro de Meca vai ser um dos pontos centrais para que a gente tenha a coesão, a unificação dos árabes a partir do islamismo. Maomé morre em 632, pessoal, e a gente tem agora uma parte pós-Maomé, a ideia de quem seriam os sucessores do profeta. Havia uma divergência entre dois grupos. Um grupo atestava o primo do profeta, chamado de Ali,
E aí a gente tem a ideia de que eles estavam interpretando o livro sagrado, chamado de Alcorão, ao pé da letra. E eles ficaram conhecidos como os xiitas, os mais ortodoxos, que aceitavam apenas o Alcorão. Mas um outro grupo, né, que vai interpretar não só o Alcorão, mas também as chamadas sunas, atestavam Abu, um amigo de Maomé, que tinha aí uma capacidade melhor do que ali de governar aquilo que eles vão chamar de o califado. Esta briga interpretativa gerou então os dois grupos que dividem o islamismo, os chamados xiitas e os chamados sunitas. A gente entende, pessoal, que depois da morte de Maomé há um grande crescimento do chamado Império Muçulmano. Com a dinastia dos chamados Omíadas, eles dominam parte do Oriente Médio, norte da África, passam a ser grandes navegantes, dominam a Península Ibérica. Com os chamados Abássidas, eles então estruturam um grande império a partir de Bagdá e eles conseguem sustentar o império através da religião, do comércio e da força desta grande interpretação de que Alá é o único Deus até mais ou menos o século XV. A derrocada do Império Islâmico, pessoal, acontece ainda na Idade Média, quando divergências internas, né, a ideia das autonomias internas do Império Muçulmano, a partir dos chamados Emirados, mas também, sobretudo, por conversões de outros povos não árabes ao islamismo, que é o caso dos persas, que é o caso dos turcos. E os turcos são os que mais debilitam o Império Árabe Muçulmano. A partir do século XV, há uma derrocada, perda de territórios para os turcos e eles também são expulsos da Península Ibérica pelos chamados cristãos católicos lá na Guerra de Reconquista da Península Ibérica. E assim se dá a derrocada do imenso e grandioso Império Islâmico. Mas não para só por aí, tá, galera? Porque os muçulmanos, com essa grande influência que eles tiveram, eles foram muito importantes para a cultura ocidental. O que vocês hoje conhecem como numeral arábico, esse 1, 2, 3, 4, 5, veio dos árabes. Aí tem tradução de textos de Platão, de Aristóteles, importantes filósofos como, por exemplo, Averroes e Avicena, que foram interpretadores do Aristóteles. Nós temos a ideia de uma cultura riquíssima. Os árabes trouxeram para o mundo ocidental a bússola, criaram o astrolábio, a navegação pelas estrelas. Os árabes são muito importantes para a cultura ocidental, por esse imenso império que eles formaram na Idade Média. Bom, pessoal, História Vida, em frente à primeira mesquita muçulmana aqui da América Latina, tá? Em 1929, com o arquiteto Paulo Casmini. Nós temos esse mesmo arquiteto, tá, pessoal, que projetou a chamada Igreja Ortodoxa lá no Paraíso, de característica bizantina. Foi ele que projetou essa mesquita muçulmana aqui. A partir de 1927, 29, começou as construções e em 1956 ela foi inaugurada. A história dos muçulmanos no Brasil remetem ao século XIX, porque africanos que vieram como escravos para o Brasil já eram islamizados. E temos uma famosa história aí, pessoal, que é a chamada Revolta dos Malês, em 1835, lá na Bahia, de negros muçulmanos, querendo liberdade de culto. E nós temos o século XX, com a vinda aí dos muçulmanos lá nos anos 70, muitos árabes vieram nos anos 70 para o Brasil, também tem os árabes que vieram, os turcos vieram no final do século XIX. Há uma comunidade grande aqui em São Paulo de muçulmanos e é muito importante e sintomático ter uma mesquita muçulmana aqui em São Paulo, a chamada Mesquita Brasil. As arquiteturas de origem árabe muçulmana estão presentes no seu exterior e ficamos então com essa aula aqui em frente à Mesquita Muçulmana Brasil, aqui em São Paulo. História Vida, história no local, clica, compartilha e até mais. Tchau, tchau, galera. Zavo Lima na área. Valeu!